Nesse vídeo nós vamos ter problemas, porque eu vou para o confronto com outros investidores, mostrando pontos que estão fora do radar na análise do Banco do Brasil, controlando riscos que são necessários para sua carteira de investimentos e que muitas vezes vocês podem estar negligenciando. Vou trazer isso daí com análises matemáticas, mostrando também alguns gráficos, para demonstrar para você que talvez esse não seja o melhor momento de você entrar pesado nas ações do Banco do Brasil. Tudo isso com clareza de detalhes. Vou responder também outros comentários deixados aqui no canal a respeito de Schultz, Positivo, Banco da Amazônia, dica de assessor, BR Partners vai entrar em promoção, tudo isso para te ajudar na sua caminhada como investidor. Agora é o seguinte, o que eu vou trazer para você nesse vídeo em termos de informações, de conhecimento, poucos investidores vão conseguir te entregar a mesma coisa, porque eu acompanho as ações do Banco do Brasil há mais de 4 anos, um acompanhamento trimestral, vendo os erros e os acertos do banco e até mesmo tendo essa ação em carteira e tendo bom lucro com ela. Então o que eu vou trazer para você é realmente um estudo, um conhecimento bem aprofundado que vai te ajudar muito mais nas suas decisões. Em contrapartida, eu peço que você fortaleça o meu trabalho, se inscreva aqui no canal, deixe para nós o seu like e não esqueça de ativar o sininho para não perder conteúdos importantes para você como esse. Comentário do Sérgio Filho. Como que faz agora, Machado? Você disse que era melhor esperar os resultados do Banco do Brasil, que a previsão era ter uma queda por causa da piora dos lucros e o ativo sobe quase 4%. Ainda bem que comprei nos 18,30 e não fiquei esperando acertar o fundo. Outra ponta temos o comentário do Gilberto. Não tem nada a ver com erro de gestão. O ponto foi o assédio das advocacias que estão fazendo no agro para postergar os pagamentos das dívidas. Qualquer coisa agora é recuperação judicial. Se exagerar um pouco, o banco foi ingênuo em confiar em uma classe que só pensa neles. Agora vai ficar mais esperto e melhorar as garantias nas próximas vezes. Agora vamos aos fatos. O presidente do executivo já vem se reunindo com o presidente dos principais bancos públicos, cobrando uma oferta maior de crédito. Então, se vocês não sabem, o Banco do Brasil ele tem muito além de uma função econômica e financeira, uma função também social, de fomentar o crédito para a economia, melhorar a condição das classes menos privilegiadas e, no caso do Banco do Brasil em especial, de fomentar o agronegócio brasileiro, que é sim um dos motores da nossa economia. E o encontro aconteceu após o Lula defender a oferta de crédito consignado para a classe trabalhadora, além dos aposentados e pensionistas. Novas medidas de ampliação do crédito com juros acessíveis devem ser anunciadas em breve. Isso aconteceu em janeiro de 2024. Em janeiro de 2025, ele vem mais uma vez se reunir com os presidentes dos principais bancos públicos para discutir o crédito, se dizendo muito satisfeito com a oferta de crédito realizada ao longo de 2024 e reforçando essa oferta de crédito ao longo do ano de 2025. E essa oferta maior de crédito foi se refletindo também num bom crescimento da carteira de crédito do Banco do Brasil, principalmente ao longo do ano de 2023 e de 2024. Vejam que a carteira de crédito ampliada do Bancão saiu de 1,1 trilhões de reais para 1,2, quase 1,3 trilhões de reais em dezembro de 2024, Então, um crescimento de 15,3%. Porém, quem acompanha de perto os resultados do banco via que, principalmente a partir do segundo trimestre, a inadimplência começou a pegar uma tendência de alta bem significativa na carteira do banco, Então, a inadimplência acima de 90 dias sai de 2,9% da carteira para 3,3%. Pessoal, é um upside bem significativo em termos percentuais. Percebam que essa inadimplência acima de 90 dias começou a acometer principalmente a carteira de crédito do agronegócio desde dezembro de 2023 até dezembro de 2024, numa tendência bem agressiva de alta. Então já estava dando sinais de fraqueza desde o final de 2023 e até meados de 2024, e ainda assim o banco foi concedendo crédito. A gente vê um crescimento aqui de 11,9% na carteira de crédito do agro. Percebam que de dezembro de 2024 para junho de 2025, essa carteira de crédito continuou crescendo, mas agora a uma taxa um pouco menor. Significa que sim, no primeiro semestre do ano, o Banco do Brasil começou a colocar o pé no freio na originação de crédito, vendo a deterioração da sua carteira, que agora acomete não só a carteira de crédito do agronegócio, mas a carteira pessoa física e também a carteira pessoa jurídica. Então veja que todas as carteiras do banco, apesar da carteira agro ser a mais afetada, todas as carteiras estão apresentando deterioração na sua qualidade de crédito. E conforme a gente aqui do canal já vinha esperando, houve sim uma retração dos lucros. O problema é que essa retração veio muito pior do que eu estava esperando. Eu esperava, na pior das hipóteses, um lucro de 4,5 bilhões de reais no segundo trimestre. Só que o banco entregou apenas 3,8 bilhões, com um ROI de apenas 8,4%, muito baixo.
Qual é o grande problema aqui? É que esse pode não ter sido o pior resultado, né? Ainda poderemos ter piores resultados pela frente, vou explicar para você por quê. A própria presidente do banco já sinaliza que o terceiro trimestre desse ano terá resultados mais estressados, né? No terceiro trimestre teremos resultados estressados porque no período ainda temos vencimentos de posições na carteira do agro e temos inadimplência em 90 dias prevista, afirmou durante a apresentação do balanço para investidores e analistas. O ano de 2025 é o ano de ajuste para retomar a rentabilidade. Então nós tivemos a própria CEO sinalizando que o resultado do próximo trimestre será ainda mais estressado do que esses 3,8 bilhões entregues no segundo trimestre. Então eu sigo bastante cauteloso aqui. Para mim, mais um resultado abaixo de 4 bilhões já acende um alerta em Banco do Brasil. Obviamente, o banco nunca vai quebrar, mas sinaliza que ainda tem muito espaço para cair, ajustando aqui o valuation do banco aos lucros que ele está entregando agora. E aqui nós temos talvez o gráfico mais importante que vai nos mostrar que o resultado ainda pode piorar antes de começar a melhorar. O gráfico do agro em seus ciclos em perspectiva. Pessoal, veja que nós temos aqui uma comparação entre o gráfico da Selic, o preço da soja, a inadimplência acima de 90 dias e o crescimento da carteira agro do bancão. E aqui nós temos uma Selic em tendência de alta, me parece que alcançamos o teto agora em 15% ao ano, ainda assim, uma Selic em 15% onera demais o custo de capital do produtor rural. E na outra ponta nós temos o preço da soja em declínio, né? Uma queda contínua no preço da soja. Então, se você é um produtor rural, você tem um custo de crédito muito maior agora para produzir um produto que está sendo comprado a um preço mais baixo. Isso vai simplesmente esmagar as suas margens. E se você já trabalha com margens apertadas, obviamente você vai começar a entrar no prejuízo. E se você não dá lucro, você dificilmente vai conseguir honrar os seus empréstimos. Então é isso que vem acontecendo. Mas percebam que nós ainda não chegamos no fundo do poço. Afinal de contas, a soja continua em tendência de queda e a inadimplência prossegue numa clara tendência de alta na carteira de crédito expandida do agronegócio. Em resposta lá ao Gilberto, que fala a respeito das recuperações judiciais, vejam que a grande parcela da carteira ainda não apresenta recuperações judiciais, de uma inadimplência de 12,7 bilhões de reais, apenas 2,2 apresentaram aqui recuperação judicial, entretanto a maior parcela de 10,46 ainda são clientes inadimplentes que não apresentaram RJ. Além disso, nós tivemos também as micro, pequenas e médias empresas sendo afetadas pelo ciclo de alta da Selic. E a gente sabe que isso naturalmente acontece. Quando a Selic sobe, ela traz consigo também um ciclo de inadimplência, fica mais difícil para o empreendedor pagar, honrar os seus empréstimos, só que o banco deveria se antecipar a isso, como fez lá o Banco Itaú, o Banco Bradesco e o Banco Santander, que no semestre passado começaram a reduzir a oferta de crédito, já prevendo que essa alta inadimplência iria acontecer. Então, com base nessas perspectivas, eu acredito que o pior para o Banco do Brasil pode não ter passado ainda. Ainda assim, vamos trabalhar com o guidance projetado de 21 bilhões para saber quanto que daria para estabelecer de valor justo para as ações do Banco do Brasil, caso ele de fato entregue o guidance previsto para esse ano. Vamos lá, utilizando o método exclusivo aqui do canal, que faz a variação do método de Graham com base nos múltiplos históricos, nós temos uma expectativa de valor justo de R$ 25,42 caso o Banco do Brasil entregue 21 bilhões de reais de lucro líquido em 2025. O grande problema aqui, pessoal, é que eu acho que realmente o banco não vai conseguir entregar. Por quê? No trimestre, ele entregou 7,4 bilhões de reais de lucro líquido. No segundo trimestre, ele entregou 3,8. No terceiro trimestre, a CEO já falou que vai ser ainda mais estressado. Então, trabalhando aqui com um piso de pelo menos 3,8 bilhões de reais. Para fechar 21 bilhões de reais, ele teria que entregar 6 bilhões de reais no quarto trimestre. E vocês acreditam que com a evolução atual dos resultados do Banco do Brasil até o primeiro semestre de 2025, ele vai conseguir de fato entregar 6 bilhões de reais no último trimestre do ano? É algo que eu considero bem difícil de acontecer. Então, reajustando as minhas expectativas para o lucro desse ano, eu passei a cobrar um desconto muito maior para voltar a comprar ações do Banco do Brasil. Inclusive, já falei tudo isso lá no nosso grupo do WhatsApp. Então já refizemos os cálculos, cobrando uma margem de segurança muito maior para voltar a comprar ações do Banco do Brasil. Se você quer ter acesso a esse tipo de análise e também acompanhamento, te convido a assinar esse canal por apenas R$ 4,99. Vai fazer parte lá do nosso grupo do WhatsApp, onde eu trago esse tipo de informação mais refinada. Tem também os vídeos exclusivos todos os finais de semana e a minha planilha pessoal com preço teto para possíveis aportes em várias ações que eu considero interessantes para investimento a longo prazo. Se fizer sentido para você, fica aí o meu convite. Dito isso, sugiro um pouco mais de cautela com as ações do Banco do Brasil. Realmente não sei o que aconteceu no dia de ontem, no pregão de sexta, já que o resultado
passado caiu bastante, mesmo assim a ação subiu. Entretanto, seguindo aqui os passos matemáticos, a gente faz conta para saber aquilo que poderia ser considerado um valor justo, cobramos um desconto adicional, sempre buscando alocar o nosso capital da maneira mais eficiente possível, né? Então comprar barato acaba protegendo o investidor de muita coisa e contratando uma taxa de retorno mais atrativa para o longo prazo. Agora vamos rapidamente para o comentário do músico. Fala da Schultz, da Pose 3 e do Banco da Amazônia. A Pose 3 é uma ação que eu não teria, a empresa vem reportando prejuízo, margens muito apertadas, um setor que tem poucas barreiras de entrada, eu não gosto muito desse tipo de setor para casamento. Outra é o Banco da Amazônia. O banco vem entregando resultados espetaculares, mas ele tem um ponto de atenção muito grande, que é o fato de 52% da carteira estar posicionada no crédito rural. Então, é algo que ainda não se manifestou ainda nas safras de créditos mais novas, então eu acho que a inadimplência pode crescer na carteira do banco aí nos próximos trimestres. Já a Schultz me parece sim uma excelente opção para investimento a longo prazo, principalmente nos preços atuais. Inclusive, trouxe na semana passada uma análise extremamente detalhada da empresa, explicando por que o César Paiva está dobrando a posição nas ações da Schultz, né? Então, eles compraram 5% das ações preferenciais no primeiro trimestre do ano e dobraram a posição para 10% agora no segundo trimestre, né? Então, realmente, o César Paiva acredita que está muito descontado e uma empresa com alto grau de qualidade também. Próximo comentário do Márcio Rosana. Boa noite, um assessor da Rico me ligou, me recomendou tirar da carteira Semin, Neoenergia e CPFL e colocar Equatorial. O que você acha disso? Ele disse que a Neoenergia é perda de tempo. Qual a sua opinião? Bom, a CSN Mineração não é uma empresa que eu acompanho tão de perto. Entretanto, a CPFL Energia é sim uma excelente empresa para você deixar em carteira para carrego a longo prazo. Por quê? Ela tem um alto grau de eficiência nas suas operações, trabalhando com margens muito acima da média do setor e trabalhando com altos indicadores de rentabilidade. Então, é uma empresa que consegue gerar muito valor para os seus investidores. Não acho que a empresa esteja barata nos preços atuais, mas quem comprou barato lá atrás nos R$ 33, R$ 32 reais, é uma empresa que faz muito sentido manter em carteira, porque ela segue investindo, principalmente em transmissão agora, que deve trazer maiores receitas e crescimento também do seu dividend yield a médio e longo prazo. Então, ótima empresa, não vejo motivos para vender. Já a Neoenergia é uma empresa que está no nosso mapa de valor, uma tese de Velo Investing com preço teto em R$ 18. De lá para cá, a empresa simplesmente retornou mais de 50% em apenas 6 meses para os investidores. A Neoenergia tem alguns gatilhos muito interessantes de crescimento a longo prazo. Primeiro é que ela acabou se tornando agora a maior distribuidora privada no país e não para de crescer a sua base de clientes, né? Mais 2 milhões de clientes em 7 anos, então ela vai fazendo aquisição de pequenas distribuidoras, organizando o seu operacional e extraindo o valor desses ativos. Outro ponto é que o segmento de distribuição tem mais espaço para crescer a longo prazo. Isso porque o consumo médio per capita está diretamente relacionado ao nível de desenvolvimento do país, né? Veja como o nosso país, que é subdesenvolvido, ainda tem um consumo baixo, então poderia expandir esse consumo ao passo que o Brasil vai se desenvolvendo. Outro ponto importante é que as principais unidades de distribuição da Neoenergia estão situadas no Nordeste, justamente uma região na qual tem muito mais espaço para crescer, se desenvolver e aumentar o seu consumo energético, né? Então nós temos aqui uma empresa com tese de mais crescimento a longo prazo que lá na frente pode se tornar uma boa pagadora de dividendos. Outro ponto é que a companhia vem há mais de 7 anos gerando um grande valor para os seus investidores, com forte crescimento tanto das receitas, um bom controle das despesas operacionais, né? Então a empresa brilha muito mais nisso aqui, né? Então ela vai reduzindo o seu gasto de manutenção, de operação das suas redes e com isso sobra muito mais espaço para um EBITDA crescente. Então o EBITDA da companhia sai de 3,6 bilhões lá em 2017, alcança agora 12,3 bilhões em 2023 e o lucro cresceu 600% nesse período, né? Então um forte indício de geração de valor há mais de 7 anos e a empresa se encontrava descontada demais até o ano passado, né? Chegando a ser negociada ali na faixa dos R$ 18. De lá para cá a empresa já se valorizou bastante, sendo negociada hoje por R$ 26. Vejam só como o valor patrimonial por ação vai crescendo de forma acelerada. Significa que o que ela não paga de dividendos, ela consegue agregar para o seu crescimento patrimonial, se traduzindo também na valorização das ações. Terceiro e último ponto, é uma empresa que vai lucrar muito quando nós tivermos uma virada de mercado, né? Um ciclo de cortes na Selic. Por quê? Porque o operacional da Neoenergia vem muito bem, com forte crescimento da receita operacional líquida, o crescimento da energia injetada, o EBITDA também não para de crescer trimestre a trimestre, o que nos mostra que o operacional da empresa é muito redondo, mas quando chega no financeiro, um endividamento em 3,5 vezes dívida líquida sobre EBITDA acaba batendo muito no resultado líquido da companhia, né? Então o lucro líquido desidrata bastante. Então quando nós tivermos cortes na Selic, o que vai acontecer?
como o operacional já vem muito bem, os lucros tendem a crescer muito forte, né? Só o alívio na parte financeira já vai fazer esses lucros crescerem de forma bem agressiva. Hoje a Neoenergia é um top pick do setor, então temos aqui 12 analistas cobrindo as ações, 9 deles recomendam compra com preço-alvo médio em R$ 32. Então já tem algumas casas apontando um preço-alvo em R$ 39, como é o caso do BTG e alguns bancos gringos também. Não acho que a Neoenergia hoje seja uma pechincha para aportes, mas acho que quem comprou barato não deveria vender, afinal de contas é uma empresa que vai se beneficiar muito dos cortes na Selic e lá na frente pode se tornar uma boa pagadora de dividendos. Pergunta do Di Silva: BR Partners abaixo de R$ 13 entra pesado, até lá só vou acompanhando. Então, realmente, em janeiro de 2025, as ações do BR Partners derreteram para casa dos R$ 12,36, excelente ponto para aportes. De lá para cá, a empresa já vem retornando quase 25% para os investidores, fora os dividendos que já foram anunciados. Agora, eu acho bem difícil a gente ver novamente o BR Partners na faixa dos R$ 13. Por quê? Porque mesmo diante de um cenário bem estressado, que joga contra as operações do banco, ele ainda está conseguindo defender um ROI de 22,6%. Né? Então o banco está muito sólido, muito resiliente, mesmo em cenários adversos. Dificilmente o mercado vai precificar esse banco muito mais descontado agora. Além disso, o banco tem ganhado diversos prêmios e reconhecimentos, até mesmo prêmios no continente europeu. Né? Então, uma empresa de fora do Brasil que vai realizar um trabalho de fusões e aquisições aqui vai procurar uma referência no setor, que é o BR Partners, que vem se consolidando para isso. Então, é claro que o mercado é soberano, poderemos ter uma crise de curto prazo, aí, o mercado ficar muito estressado e por ser uma small cap volátil, ele pode vir na faixa dos R$ 13. Mas eu acho temerário esperar todo esse recuo para realizar novos aportes, né? Afinal de contas, a gente está entrando num cenário de transição, possíveis cortes da Selic ano que vem. Se isso de fato acontecer, é uma das ações aí que pode decolar para casa dos 17, 18, 20 reais. Então, eu até mesmo aumentei um pouco meu preço teto para aportes em BR Partners, visando comprar aos poucos sem entrar muito pesado, mas não deixar de realizar alguns aportes pontuais, aumentando a posição no banco diante de uma possível virada de mercado. Comentário do Tionski: estou me desfazendo de Itaúsa aos poucos, mesmo sabendo que é um tanque de guerra. Ela sempre dá oportunidade nos R$ 9 e R$ 8. Agora a Ferbasa eu estou comprando. Está no ciclo de baixa, abaixo de R$ 7 pode dar uma baita valorização com dividendos. Eu faço o contrário do que o Upside planeja. Na alta eu vendo mesmo. O grande problema é que a Itaúsa ainda tem muito espaço para andar, né? Então eu projeto pelo menos um retorno de 20% só no ano que vem, 10% em dividend yield, mais 10% só de valorização. Afinal de contas, nós temos vários gatilhos aqui, né? O próprio desconto holding está na máxima histórica, a empresa segue entregando o crescimento dos seus resultados. Além disso, nós temos a reforma fiscal, que é lá em janeiro de 2027. Isso por si só já vai gerar uma valorização automática das ações, porque vai reduzir o desconto holding em 13%, né? Então são vários gatilhos se somando que mostram que apesar da Itaúsa não estar mais de graça, ela ainda tem bastante espaço para andar, sem falar no dividendo de 9% para o ano que vem, e eu te garanto que a Ferbasa não vai entregar esse dividendo, né? Tem a Ferbasa em carteira, acompanha os resultados, mas ela vem sendo fortemente pressionada pela queda de preço no ferro-cromo, as margens estão bastante esmagadas e apesar de me parecer uma ação descontada nos preços atuais, eu ainda gostaria de esperar algum sinal de recuperação dos resultados para entrar com aportes mais pesados. Porque se o ferro-cromo continuar derretendo nos próximos trimestres, obviamente a cotação vai cair junto, podendo abrir oportunidades em R$ 5, em R$ 4, não dá para saber. A ação cíclica é muito mais traiçoeira do que setores perenes, então eu sigo mais cauteloso aqui, mas tenho na carteira, pretendo comprar mais, mas só depois de ver alguns sinais de melhora nos resultados. Bom, como prometido, vídeo bem didático e abrangente, trazendo alguns pontos que eu tenho certeza que não estavam no seu radar. Se eu te ajudei com as informações contidas aqui, me dê uma moral também lá no nosso Instagram. Abri hoje caixinha de perguntas para você trazer suas dúvidas que estou respondendo em tempo real. Tudo isso para ajudar vocês a fazerem melhores escolhas com a sua carteira de investimentos de longo prazo. Muito obrigado para você que ficou comigo até aqui e até o próximo vídeo.